Olá, pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo de ondas, mais especificamente, nós vamos falar sobre as ondas sonoras. Então, nós vamos conhecer as qualidades fisiológicas das ondas sonoras, como altura, timbre, intensidade. Também nós vamos estudar sobre o efeito Doppler e resolver uma questão do Enem 2016 para auxiliar vocês já no desenvolvimento. Então, beijos, tenham uma boa aula. Qualquer dúvida é só chamar. Pessoal, então vamos lá. Nós já vimos anteriormente que o som é uma onda mecânica e longitudinal. Então, o som é uma forma de energia que se propaga através de um meio em forma de onda mecânica longitudinal. O som não se propaga no vácuo, justamente porque ele é uma onda mecânica e as ondas mecânicas necessitam de um meio material para se propagar. As ondas sonoras podem ser consideradas também como ondas de pressão, pois à medida que caminham no meio elástico, os pontos desse meio sofrem sucessivas compressões e expansões. Olha só, então nós temos aí na figurinha, ela ilustra a faixa de frequência do infrassom, que vai de 0 a 20 Hz, o som auditível, que vai de 20 a 20 mil Hz, e o ultrassom, que é acima de 20 mil Hz de frequência. Então, o infrassom, eles são os sons produzidos pelos abalos sísmicos. Os sons auditivos produzidos por cordas vibrantes, vibração de colunas de ar, tubos sonoras ou em placas e membranas vibrantes. O ultrassom. Nós ouvimos muito falar em ultrassom, principalmente na medicina. Podem ser produzidos por vibrações elásticas em cristais de quartzo, são aplicados em inspeções de defeito em metais, medição de espessuras de sólidos, localização acústica submarina, investigação em estruturas e propriedades de substâncias. Também em inúmeras aplicações na medicina e na biologia. A velocidade de propagação de uma onda depende da elasticidade e da inércia do meio. É maior nos sólidos e menor nos gases. Então, nós vimos aí a faixa de frequência e agora nós vamos ver a velocidade de propagação do som. Então, a velocidade de propagação do som, ela é maior, como representado aí na animação, ela é maior em sólidos, depois em líquidos e posteriormente em gás. Então, observe aí que na animação nós temos primeiro o ar, a propagação do som no ar, na segunda, faixinha azul, na água e na terceira, no granito. A velocidade, ela também varia. A velocidade de propagação do som em um dado meio varia com a temperatura. Então, simplificando, velocidade no solo é maior que a velocidade no líquido, que é maior que a velocidade no gás. Agora, nós vamos conhecer sobre as qualidades fisiológicas do som. Os músicos, quem toca algum instrumento, entende bem disso. Então, o que seria a altura? No cotidiano, quando eu falo aumenta o som, abaixa o som, eu estou falando de intensidade e não da altura. A altura, ela está relacionada com a frequência. Então, em termos musicais, o som grave é baixo e o som agudo é alto. Então,
A altura permite caracterizar o som como grave ou agudo, estando relacionado à frequência do som. Um som é tanto mais grave quanto menor for a frequência, e tanto mais agudo quanto maior a frequência. Então, se eu tenho uma alta frequência, eu vou ter um som agudo. E se eu tenho uma baixa frequência, eu tenho um som grave. Observe aí na figurinha, certinho? E aí, para resumir, simplificado, vocês podem anotar aí no caderno de vocês esse lembretezinho que é muito importante e cai bastante em questões de vestibular e questões do Enem, tá? Não se esqueçam, som graves ou baixo, menor frequência. Sons agudos ou altos, maior frequência. A intensidade, como eu disse anteriormente, a intensidade permite classificar o som em forte ou fraco, estando relacionado com a energia transportada pela onda, que por sua vez se relaciona com a amplitude da onda. Então, quanto mais forte, intenso for o som, maior é a amplitude da onda sonora. Então, quando você quer escutar a música mais alta, você quer aumentar a intensidade, ok? Lembrando que a intensidade está relacionada à altura. E o timbre? O timbre é o que permite ao ouvido humano distinguir dois sons de mesma altura e mesma intensidade emitidos por fontes diferentes. O timbre está relacionado com a forma de onda do som e é determinada pela distribuição da energia através de vários harmônicos. Então, diferentes instrumentos musicais podem tocar a mesma nota com a mesma frequência e a mesma intensidade. Mesmo assim, sabemos distinguir quando essa nota é tocada por um violão e por um violino. Isso acontece porque, embora o músico toque apenas as cordas do violão, todas as outras partes do instrumento também vibram. A madeira, as outras cordas, o ar dentro do violão, produzindo ondas sonoras. A superposição de todas essas ondas emitidas pelo instrumento define a qualidade fisiológica do som, chamada timbre. Ok? Então, o violino e o violão têm timbres diferentes. Observe aí na figurinha o formato da onda de cada uma, da flauta, do violino, da voz humana e de outros instrumentos aí, musicais. Pessoal, agora nós vamos falar do efeito Doppler. Essa pronúncia, existe várias pronúncias aí, mas eu vou falar Doppler. Então, o que seria esse efeito Doppler? Todos nós, de alguma forma, já observamos o seguinte fenômeno. Quando um carro se aproxima em alta velocidade e depois se afasta, percebemos uma mudança no som do motor. Agudo quando o veículo se aproxima e grave quando ele se afasta. Se o carro está parado com o motor ligado e também estamos parados ao seu lado, não observamos nenhuma mudança na altura do som do motor. Da mesma maneira, não notamos diferença na frequência do som do motor quando estamos dentro do carro em movimento. Podemos concluir, então, que essa diferença entre a frequência da fonte e a frequência observada é consequência do movimento da fonte sonora em relação ao observador, uma vez que, se ele estiver em movimento, a fonte parada ou os dois estiverem em movimento, a diferença também é notada. Esse fenômeno recebeu o nome de efeito Doppler.
Então, o efeito Doppler nada mais é que a mudança na frequência percebida devido ao movimento relativo entre a fonte e o observador. Nós percebemos bastante, principalmente na ambulância. Como ela anda em grande velocidade, quando ela se aproxima, nós percebemos o som agudo. Quando ela passa por nós, o som fica grave. Então, observe essa animação que eu coloquei aí para vocês. Lembrando que o efeito Doppler, ele pode acontecer em outras ondas, inclusive ondas eletromagnéticas como a luz. Lembrando que nesse caso aqui, nós estamos tratando a luz como uma onda eletromagnética. Certinho? Então, observe na animação que existe uma diferença entre o comprimento de onda. Então, olha só, nessa primeira figura aqui, nós temos uma fonte representada por esse ponto amarelo e nós temos essas circunferências concêntricas. Essas circunferências concêntricas, elas representam as ondas emitidas pela fonte. Observe que se a fonte e o observador eles estão parados, em qualquer um desses pontos aqui, todos os observadores escutarão, né, o som com uma mesma frequência e o mesmo comprimento de onda. Então, observe que o comprimento de onda, o espaçamento entre as ondas, eles são iguais. Já na segunda figura, a fonte representada pelo ponto, ela está em movimento. E se ela está em movimento, observe que o comprimento de onda ele é menor à medida que se aproxima e maior à medida que afasta. Há uma diferença na frequência e também no comprimento de onda. Então, aproximação, a frequência percebida aumenta. Então, se a frequência percebida aumenta, o som é mais agudo. E no afastamento, a frequência percebida diminui e o som vai ser mais grave. Então, esse é o efeito Doppler. Vamos fazer uma questão do Enem que trata justamente desse fenômeno. Então, uma ambulância A em movimento retilíneo e uniforme aproxima-se de um observador O em repouso. A sirene emite um som de frequência constante, frequência A. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência da onda sonora detectada em função do tempo, F0, antes e depois da passagem da ambulância por ele. Então, observe a figura, né? Aqui nós temos o observador nesse pontinho O. E observe que o enunciado, ele diz que a ambulância, ela está aproximando. Então, se ela está aproximando, a frequência é maior e o som, ele é agudo. À medida que a ambulância, ela vai passando, o som, a frequência diminui e o som se torna grave. Então, qual o esboço gráfico representa a frequência inicial em função do tempo detectada pelo observador? Observe que a questão ela quer saber o gráfico que representa a frequência. Então, e o enunciado ele diz que a ambulância ela está se aproximando. Então, nós vimos que quando a fonte ela se aproxima,
a frequência ela é maior do que a frequência real. A frequência percebida ela é maior do que a frequência real. À medida que a fonte passa pelo observador, essa frequência ela passa a ser menor do que a frequência real. Essa questão, ela pode levar a te confundir, porque como se trata de ondas, você vai pensar, não, o gráfico que ilustra tem que ser um gráfico de ondas, mas não é a alternativa A. Não tem essa oscilação aqui. A alternativa B, eu também não vou ter um pico. A frequência ela aumenta e depois ela vai diminuindo. Então, não é a alternativa B que representa isso. A alternativa C, ela ilustra justamente o contrário. A frequência que diminui e ocorre um aumento. Mas isso aqui, como se trata de uma aproximação, não é isso que acontece. Então, não é a alternativa C. Olha só na alternativa D. Eu tenho um aumento da frequência e à medida que essa fonte se aproxima, a frequência vai diminuindo. Então, o gráfico correto é esse daqui da letra D. A letra D é a alternativa correta. A letra E não seria a alternativa correta porque ela mostra uma frequência constante e não é isso que acontece. Então, a resposta certa, a alternativa certa é a alternativa da letra D. Tranquilo? Vamos ver a justificativa. Então, o efeito Doppler é uma alteração da frequência percebida de uma fonte que se movimenta em relação a um dado observador. Na aproximação, ocorre o aumento da frequência percebida, portanto, ela se torna maior do que a frequência da fonte emissora. No afastamento, ocorre a redução da frequência percebida, portanto, se torna menor a frequência da fonte. Certinho, pessoal? Deu para vocês entenderem o que é efeito Doppler? Pessoal, então, só para finalizar a nossa aula e os conceitos que nós temos visto nos últimos dias, então, a onda transporta energia. Características da onda. A onda ela tem um vale e uma crista, como podemos observar aí na figurinha, né? O vale e uma crista. O comprimento de uma onda, ele pode ser dado pelos pontos de um início aqui e finalizado aqui. Aqui eu tenho um comprimento de onda. Nós temos que a amplitude ela está relacionada com a altura do vale ou da crista. Nós temos as ondas, elas podem ser classificadas em transversal e longitudinal, está relacionado à vibração da onda. Quanto à sua natureza, ela pode ser mecânica, eletromagnética e gravitacional. A propagação pode ser unidimensional, ou seja, em uma única dimensão, bidimensional em 2 dimensões e tridimensionais, 3 dimensões. Alguns dos fenômenos que nós já vimos, que é a reflexão, a refração, absorção, difração, transmissão, polarização e interferência. E alguns exemplos aqui do som, que é uma onda mecânica e longitudinal, eletromagnética e transversal. Na aula de hoje nós vimos sobre o efeito Doppler,
Nós iremos ver sobre alguns fenômenos, realizar algumas questões, principalmente do livro de vocês e também do Enem, de vestibular, para vocês irem se preparando. Se preferir, pode copiar esse mapa conceitual da Brasil Escola e até acrescentar mais algum tópico que vocês achem, alguma anotação que vocês achem relevante. É muito legal ter isso aí no caderno de vocês, certinho? Então, pessoal, é isso. Beijos. Qualquer dúvida é só chamar.